Paz do Senhor, bom dia. Tô acordada desde 4h10 da manhã por aí. Não são ainda nem 5 horas. Né? Os passarinhos estão cantando desde 4h30 da manhã. Eu estava orando. E eu queria ler para você uma palavra, enquanto eu estava orando, que Deus me deu. Trouxe 2 palavras. Uma está aqui em Jó, capítulo 38, que fala assim: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me responde. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tem inteligência. Me perdoa a cara amassada, estava orando e comecei a chorar muito. Tô com o nariz inchado, que eu tô até vendo. Eu já acordo amassada, meu Deus. Acordo amassada chorando. E em Provérbios 24 tem uma palavra que está escrita assim. Eu não sei, acho que está no versículo 10. Mas está em Provérbios 24. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. E essa palavra ela vem falando que se no dia da provação você ceder, você se afastar de Deus, a tua força vai ser pequena. Nessa palavra de Jó está passando por um momento muito difícil. Jó está sofrendo, perdeu seus 10 filhos. Houve uma conversa no céu ao respeito de Jó, por ele ser reto, por ele se desviar do mal. E Deus deixa Satanás ir tocando na família, tocando nos bens, para provar a Satanás o quão merecedor Jó era de tudo que ele tinha. Porque sobre a vida de Jó havia riquezas, havia filho, havia honra, mas não havia sofrimento. Então Deus prova através de Jó que Jó era merecedor de tudo que tinha. Vejo muitos propósitos, já preguei muito nessa passagem, toda vez que eu prego, Deus me dá algo diferente. Deus também provou a Satanás que Jó amava ele pelo que ele era e não pelo que ele poderia dar. Que foi uma tapa que Deus deu na cara do diabo. Foi um tapa que Jó deu na cara do diabo sem perceber. Estava vendo uma conversa a respeito de Jó. O próprio Satanás, ele fala para Deus também, né? O cara tinha de tudo, não sabia o que era sofrimento. E Deus permite. Vejo também nessa situação de Jó que Deus não faz acepção de pessoas. Jó não tem queridinho. Jó até aquele momento ele era juiz, né? Levando, como eu gosto de pregar, trazendo para a nossa realidade, para os dias de hoje. Ele era um juiz muito importante, um juiz respeitado, um juiz justo, um juiz que não errava nos seus julgamentos. Quando ele passava, os velhos se inclinavam, né, para o cumprimentar, levando para a nossa realidade o tipo de homem que todo mundo quer tirar foto junto, né. Lembrei agora da Diana, né, que teve um colega dela aí, que abraçou um menino aí no campo de futebol, né, o jogador de futebol invadiu o campo e Diana veio, os colegas postaram no status e Diana veio e falou: mãe, esse menino é meu colega. Ele pulou no campo e agarrou o jogador de futebol e hoje ele está no YouTube com não sei quantas visualizações. E eu falei, quando a Diana veio falando, eu falei: Diana, agora a Diana falou: esse menino é doido. Eu falei: mas agora esse doido vai ficar famoso. E esse doido tá famoso, já ganhou camisa, já ganhou um monte de coisa, porque ele ousou fazer algo diferente.
Então, Jó era o tipo de homem que todo mundo queria tirar foto com ele. Né? Agora tá todo mundo mostrando foto no status de que conhece o menino. Mas antes ele era só um doidinho. Mas era um doidinho amado, que ele põe isso no coração. Porque como tem foto dele com outras pessoas, né? E ele tá lá na foto. Gente que fez questão de tirar selfie com ele. Ele tá lá. Então ele é um doidinho amado. E essas pessoas, por serem amigos, eles têm um privilégio de dizer que conhecem. E Jó era esse tipo de homem. Eu vejo também que Jó fala uma frase que também define tudo. Eu ouvia falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Jó aí nessa frase ele define que ele foi ensinado pelo papai, pela mamãe, pela vovó, pelo titio, da grandeza de Deus, e ele acreditou no que seus pais falaram. Mas ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. E agora Jó tem uma experiência com Deus. O testemunho de Jó é um dos testemunhos mais contados, né? Junto com o de Daniel, que foi parar na cova, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram parar dentro da fornalha, são os testemunhos mais contados que existem. Então, posso ficar aqui horas falando de quanta barreira, quanto propósito em tudo que o Jó passou. Mas nessa situação aqui do 38, devido aos amigos ficarem na cabeça de Jó, né, insinuando que ele se arrepender de pecado que ele está buscando, saber onde foi que eu pequei, o que foi que eu fiz, ele não conhece. E ele ali naquele desespero e os outros ainda enchendo, né? Que o outro propósito era, Jó nesse momento ele só precisava de um abraço, Jó só precisava ser abraçado, né? E esse abraço ele não veio. Essa palavra de carinho, de conforto dos seus amigos não veio. Só veio mais acusação, mais julgamento, ele já não estava bem, não estava legal, ele piorou. A ponto de no 38, Deus descer e responder. Eu vejo Deus descendo no exato momento onde Jó ia começar a pecar, irmão. Porque você começa a perceber nas palavras de Jó, que Jó já está começando a ceder, a ruir, né? Devido a tudo que aconteceu e ainda as palavras dos seus amigos estão começando a fazer Jó ruir. Jó está a ponto de pecar, por achar que Deus o abandonou. E então Deus vem, e eu sempre guardei, porque há muito tempo atrás eu também passei por uma situação muito difícil, e eu comecei a questionar Deus, e ele me perguntou, onde estavas tu? Eu abri a Bíblia, e Deus falou, onde estavas tu? Quando eu fundava a terra. Conversa comigo, olha o que Deus está falando, conversa comigo. Se a gente pode conversar de igual para igual, eu sou Deus. Eu quero saber onde estava tu. Quando eu dava ordem ao mar, ó mar, você só vai poder vir até aqui, as tuas ondas só vai poder vir até aqui. Onde estavas tu, onde eu falava para madrugada? Olha, madrugada, a tal hora você vai aparecer. Olha, noite, você vai aparecer essa hora. Onde estava tu, onde eu dava ordem aos servos, para seus filhos nascerem, aos animais, onde eu determinava o tempo de vida, onde estavas tu? Sabe que Deus está falando? Nós não somos iguais. Você é pequeno, você é pó, você é cinza, você não tem capacidade de compreender a dimensão do que está acontecendo. Você não sabe qual o propósito do que está te acontecendo, porque você é muito pó, você é muito cinza. Eu quero saber onde estavas tu. Olha o que o Eterno está falando com alguém que tem tempo determinado de vida. Você que vai morrer, fala comigo, que sou imortal. Onde estavas tu? Ele ainda fala assim, os teus ombros, se tu é homem. Ele está falando, quero que tu tenha coragem. Onde está? Pode o barro contender com o olheiro? Pode o barro falar para o olheiro, olha, eu quero ser feito assim. Eu quero ser feito assado. É isso que Deus está falando.
que Ele é Deus, Ele compreende, Ele sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada. Enquanto eu estava aqui orando, Jó, coitado, ele precisava passar por um monte de experiência, mas por ser justo, por se desviar do mal, e muitos propósitos, né? Como o próprio Jó fala, eu ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. Agora Jó tem testemunho para contar, porque Jó não tinha testemunho para contar, né? Porque para você ter testemunho, você tem que passar por uma situação grande. Quanto maior a tua vergonha, maior a tua exaltação. E eu estava lembrando aqui, enquanto eu orava, que quando eu estava lá em Saracuruna, né, eu estava grávida, minha mãe teve um AVC, estava no hospital, 17 de novembro do ano de 2000, hoje é dia 4 de dezembro de 2021, fez 21 anos que minha mãe teve AVC. Quiser conhecer esse testemunho melhor, é só você clicar lá em testemunho da minha mãe, tem parte 1, parte 2, de repente tem até parte 3, não sei, depois você dá uma olhada, onde tem os testemunhos da minha mãe. E no meio disso tudo, eu perdi o bebê. E eu tive um ataque de pânico numa madrugada, e eu abri a porta, ficava olhando a rua, loteamento, quem conhece Duque de Caxias sabe, Duque de Caxias não é lugar de ficar com porta escancarada, mas eu estava sem ar, né? Eu com a porta escancarada, olhando a rua, comecei a ler a Bíblia, eu não era crente. E eu comecei a orar e eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, por que tu matou o meu neném? E eu achei a falência tão pesada, porque tu matou o meu neném, né? E eu falei, Senhor, porque você permitiu que ele morresse, né? E nós sabemos que todo mundo que nasce tem um tempo determinado de vida. E do meu filho foi aquele, só que eu não queria compreender que ele apenas iria não nascer. Ia ser formado no ventre, mas ele não iria nascer. E por culpa, não de Deus. Na época eu não parei para pensar, mas depois Deus falou comigo o porquê do meu filho ter morrido dentro do ventre. Ou seja, nós somos muito pó. Mas no exato momento em que eu falei isso com Deus, mesmo sem ser crente, irmão, mesmo sem ter passado pelas águas, aliás, eu já tinha passado quando era criança, mas de uma forma muito oba-oba, quando eu tinha uns 14 anos. E ali quando eu falei isso, Senhor, porque tu matou meu filho? E achando a frase pesada, eu chorando, eu falei, Senhor, porque tu permitiu que ele morresse? Porque, sabe, mesmo sem ser crente, eu sabia que Deus é bom. Ele é muito bom. E eu ouvi a voz suave de Deus, ele falou assim, ele falou exatamente desse jeito. Você ia batizar o neném. E Deus tinha me ensinado quando eu era criança, quando eu tinha entre 6 e 7 anos. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu estava dentro de uma igreja católica, ali de Antônio, Duque de Caxias. E a freira estava minha mãe estava me levando lá para trás para as freiras da aula lá de catecismo, alguma coisa assim nesse sentido, que eu ia fazer o catecismo, né? Minha mãe foi ensinada assim. E enquanto eu segurava a mão da minha mãe, tinha umas imagens quebradas no canto, de Maria, de Jesus, de Antônio, de Jorge, muita imagem mesmo. Cabeça para lá, cavalo para cá, perna para lá, um bonequinho desse tamanhozinho que seria Jesus. Jesus não é pequenininho desse jeito, jogado para lá. E eu olhei, eu criança, eu olhei e eu falei assim, mãe, que é isso? E minha mãe falou, é Deus. E pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus. Deus falou, Deus quebra. Na verdade, Deus, apesar do sentido, como se ele quisesse me responder, eu não sei te explicar, a frase vinha numa afirmativa dizendo, Deus não quebra. E ali, desde aquele dia, olha lá também no meu canal, no YouTube, você bota assim, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, e você vai escutar melhor esse testemunho. E ali Deus falou, você ia batizar o neném.
E eu parei de questionar o neném ter morrido e fiquei abismada comigo, porque eu estava completamente cega. Todos os meus filhos foram batizados, entregue à imagem de escultura, e Deus tinha falado comigo que não queria, né? E ali eu comecei a compreender de que se queixa, pois, o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Aí Deus perguntou: onde estavas tu? Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Conversa comigo, se tu pode conversar de igual para igual, se você tem essa capacidade de conversar com Deus de igual para igual. Onde estavas tu? Eu tenho muito testemunho para contar, irmão, muito testemunho para contar, muito. Deus não me deve nada. Mas eu diria que nesse momento eu estou vivendo o meu momento de Jó, porque eu aprendi do fundo do meu coração a adorar a Deus no meio da adversidade. Eu sou completamente consciente que Deus é bom e que eu é que não tenho capacidade de vida ser tão pequena e não estar lá quando Ele fundava o mundo, quando Ele terminava o limite, mar, fica até aí, porque Deus deu uma ordem ao mar, Deus deu uma ordem amanhã para que ela surgisse de manhã, Deus deu uma ordem ao sol, Deus deu uma ordem à lua para que ela aparecesse à noite, Deus deu a ordem à madrugada para que ela fosse e que o dia clareasse. Tem ordem, todo o planeta está no controle da mão de Deus, então Deus não perdeu o controle do mundo. Eu tenho muito testemunho para contar, mas eu estou vivendo nesse momento, meu momento de Jó. Eu estou com a minha mãe internada, porque quebrou a perna. Eu estou com a minha mãe, com meu marido internado. Meu marido está internado no Olivério. Minha mãe está internada no INTO. Estou orando ao Senhor porque o médico não queria operar. E a doutora do particular disse que precisava operar. E agora eu estou orando para que Deus me responda, para que ela não venha sofrer um sofrimento desnecessário. Ontem eu passei pela porta da igreja e tinha um carro dentro da igreja. Igreja essa que foi feita obras de feitiçaria para fechar. E hoje ela é uma oficina mecânica. Irmãos, não faltou unção, não faltou milagre. O que faltou foi pessoas que Deus, uma vez eu orando, Deus falou comigo: meu povo não quer congregar para não assumir compromisso com a minha igreja. Imagina Deus sondando o meu e o teu coração e sabendo que você prefere ligar para a pastora, porque o meu telefone tocava o dia inteiro, do João também, o meu mais, porque eu falo mais, o João fala menos. Então as pessoas me ligam, homens, mulheres, casado, não casado, não estou aqui para pegar marido de ninguém, só ao contrário. Tenho restaurado muitos casamentos, quando a pessoa quer ouvir, né? Porque tem muita gente querendo ser bajulado, e eu não estou aqui para bajular ninguém. Quando a pessoa está aqui para ouvir a verdade, ela ouve, ela se conserta. Porque a palavra de Deus fala em 2 Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, olha só, não é desse céu que a gente contempla, mas do mais altos céus, onde está o trono de Deus, e sararei a sua terra. Deus é Deus de vale, Deus é Deus de monte. Então, a pessoa se converte. Tenho muito testemunho para contar. A palavra fala que arma uma situação contra o povo de Deus, arma uma situação no vale, arma uma situação no monte. Eu não me recordo agora onde foi primeiro, se foi, mas eu creio que foi nas montanhas. Venceram ele nos montes, nas montanhas. E aí começaram a preparar uma guerra para o ano seguinte. Falaram, olha, vamos vencer ele nos vales. O Deus deles é Deus de monte. Então a gente vai vencer ele nos vales. Né? Não me recordo se foi um ou outro, mas desse jeitinho. Tinha vencido de um lado, então vamos pegar ele do outro.
E quando foi no outro ano, Deus venceu a guerra, porque o exército do povo de Deus era pequeno, o exército do inimigo era maior, a força do inimigo parecia maior, né? Mas Deus deu vitória nos montes, Deus deu vitória nos vales, para que soubesse que Ele era Deus. Eu sempre dei testemunho depois de tudo que eu aconteci. Então eu estou vivendo esse momento muito difícil, onde eu estou adorando sim o Senhor, irmão. Não estou indiferente à dor da minha mãe. Ao contrário, eu estava aqui de madrugada orando, estou aí com o olho inchado. Não estou indiferente à dor do meu marido, internado, desesperado. E tudo isso antes de acontecer, Deus me revelou. Eu falei para o meu esposo, amor, Deus vai fechar a igreja. Deus está falando que vai fechar a igreja. Não havia dízimo, não havia oferta, as pessoas não estão mais dizimando. As pessoas abandonaram a casa de Deus, estão vivendo no seu mundinho, consertando as suas casas, igual está escrito na Bíblia, onde Deus irado fala, olha, vocês estão cuidando das suas casas, mas abandonaram a minha casa está em ruína, minha casa está caindo. Eu tive uma visão de muitas pessoas no inferno, porque não dizimaram, porque permitiram que igrejas fechassem. Por falta de aluguel, Deus falando, vai lá e devolve o que é meu, porque o dízimo ele não é dado, ele é devolvido. Então eu tive uma visão de muitas pessoas no inferno. Deus me deu uma visão onde eu via pessoas que pregaram que beber não era pecado e beberam. Pessoas que pregaram que beber era pecado e não beberam, mas fizeram outros cair. O inferno lotado. E crente, irmão, Deus mostrava crente no inferno, muito. Eu tive uma visão do inferno, muito crente no inferno. Por não dizimar, por não ofertar. E deixar a casa do Senhor fechar. A palavra ser pregada só em células. E pessoas não saber para onde correr. Porque a verdade é que células, quando eu faço um culto... na minha casa, entrava assim prostituta, porque aqui era a casa do Senhor. O culto era aqui em casa que entrava prostituta, entrava gente do tráfico, entrava polícia. Aqui quando entrava não era a polícia, aqui quando entrava não era do tráfico. Eu repreendi muito demônio, preguei a palavra, falei, se converte, que Jesus vai voltar, quem troca essa arma por uma Bíblia, prego dentro de comunidade, prego dentro de boca, porque essa é a verdadeira igreja do Senhor. Agora, se eu faço células, com todo respeito, eu amo células, mas eu duvido uma ou outra pessoa, que essa pessoa vai abrir a porta e mandar uma prostituta entrar, ou alguém do tráfico que quiser se converter, porque aqui na minha casa já morou um menino que foi pro tráfico com 8 anos, e o David, né, eu acho que ele morreu com 14 anos, né, ficava lá, ficava cá, não se converteu, ouviu a vontade do Senhor, mas não se converteu, não se desviou dos seus maus caminhos, morreu sim, morreu de tiro, porque é isso que Satanás quer. Mas eu preguei para ele, levei à igreja, Deus usou profeta, Deus falou. Então eu tenho muito testemunho para contar de que Deus falou, muito testemunho para contar de que Deus está certo, o tempo todo Deus está certo. Eu tenho muito testemunho para contar que Deus sabe o propósito de todas as coisas. E essa é a primeira vez que eu conto um testemunho no meio da cova, ouvindo o bafo do leão. É a primeira vez que eu dou um testemunho antes de Deus dar a vitória. Estou nesse momento no meio do fogo, mas o próprio rei que colocou Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fala, quem é? Quantos homens colocamos na cova, no fogo? Quantos homens colocamos na fornalha? E eles falam, colocamos 3. E o rei que não adora ao Senhor, Deus permite que ele veja. Fala, então quem é esse 4º homem? E eu diria assim, esse 4º homem, ele não é o 4º, ele não é. Ele é o primeiro, ele é o alfa e o ômega. Porque antes de Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem na cova, Deus já estava lá. Como é que eu sei disso? Que mandaram aquecer a cova 7 vezes mais para esses homens, porque eles adoravam a Deus. E a palavra fala que os soldados que iam na frente, eles morreram queimados.
e Sedraque, Mesaque e Abednego tiveram que entrar na cova dos leões sem a segurança armada do rei. Mas entraram o quarto homem que o rei viu, o próprio Deus. Então, se eu estou vivendo esse meu momento de Jó, onde a igreja fechou, isso está me doendo muito, onde pessoas sabiam que tinham que dizimar, mas não dizimaram, sabiam que a igreja estava precisando de ajuda, né? Deus não precisa da ajuda de ninguém, irmão. Deus está cobrando obediência, porque o mal obedece a Deus, o vento obedece a Deus, os demônios obedecem a Deus. E tu, homem, obedece a Deus? Onde estavas tu quando Deus fundava o mundo? Tu pode realmente dizer o que é certo, o que é errado? Você pode ensinar a Deus? Alguém pega Deus pela mão e fala, vem cá, que eu vou te levar ali. Ou antes, você não tem que orar e falar, Senhor, vamos comigo, pela tua misericórdia. Ó, eu tô ouvindo, ó, essa hora da manhã, o pessoal bebe a noite toda, zoa, tudo doidão. É isso que Deus quer? A gente pela manhã usando droga e depois botando a culpa em Deus, bebendo a noite toda, botando a culpa em Deus. Acho que se queixa, pois, o homem no seio do seu próprio pecado. Eu estou aqui orando e meditando e perguntando ao Senhor, onde foi que eu errei, Senhor? Estou pedindo perdão a Deus. Me mostra onde estão os meus pecados. Eu não sei o que eu tenho feito para estar assim, né? Mas eu sei que eu me esforcei muito para fazer o que é certo, para obedecer ao Senhor. Sou chamada de fanática, sou chamada de rígida, porque eu não gosto de falar palavrão, não gosto de falar nenhuma espécie de palavra torpe, por menor que seja. Todo mundo fala, eu não sou todo mundo. Criei meus filhos falando isso para eles. Quando eles vêm, todo mundo fala aquela palavrinha torpe. Ei, você não é todo mundo, né? Lá, uma vez Deus me deu uma pregação que quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, havia um decreto e eles foram os únicos que não cederam ao decreto, mas que havia muitos outros judeus naquela terra. Ou seja, estava assim, ó, de gente do povo de Deus. E quando foi decretado adore a imagem, todos se prostraram e beijaram a Baal e dobraram os joelhos a Baal. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles pensaram, eu não sou todo mundo. E o próprio Deus colocou eles na fornalha. Mesma coisa aconteceu com Daniel. Foi feito um decreto. Ninguém poderia orar a outro Deus. Tinha que adorar lá o Deus lá do cara lá. Tinha que adorar Baal. Tinha que adorar Baal é Satanás, irmão. Mamon, que representa o Deus do dinheiro ao qual o mundo tem dobrado o joelho e beijado. Mamon, que é o Deus do dinheiro, é Satanás, irmão. Tem muita gente beijando o pé de Satanás, dobrando os pés, os joelhos a Satanás. Então foi decretada uma lei. Ninguém vai orar a outro Deus que não seja a Satanás. Resumindo, os deuses da época, os deuses, levando para a nossa realidade, tem muita gente beijando Mamon, tem muita gente dobrando os pés de Mamon, a Satanás, em todos os nomes, em todas as esferas. E Daniel, ele simplesmente preferiu entrar na cova. Era muito simples, era só parar de orar. Mas Daniel pensou, eu não sou todo mundo. Eu sou adorador. E tudo isso que está me acontecendo tem propósito. Eu deixo você com essa palavra. Não abandone Deus por nada. Porque nós somos muito pó. Nós não temos dimensão da grandeza de Deus. Deus é muito bom. Ele é bom demais. Satanás, que é mau, tem propósito. A paz do Senhor.